Fala pessoal, bacana na vida real. E hoje a gente vai instalar essa fechadura aqui, ó, tá? Da Multilaser, né? Fechadura eletrônica Wi-Fi, né? De embutir da Multilaser, tá? Vamos lá então. Para ajudar vocês aqui, a gente vai ensinar o passo a passo, tá? Esse aqui é o produto de fato, ó, tá? Beleza? Lógico que a gente vai colocar na posição correta, depois as maçanetas, né? E vamos nessa, sem enrolação. Lembrando que a gente está na casa do cliente aqui, o foco é a instalação, tá? O vídeo aqui é uma consequência só para ajudar vocês, tá? E aí, para quem tem interesse em engrenar no mercado aí, nesse setor, primeira coisa que eu fiz aqui, eu já vou passando para vocês, aí fica a critério de cada um, tá? Cheguei na casa do cliente, primeira coisa que eu faço, verifico a porta se tem alguma avaria. Se tiver, eu já passo para o cliente, tá? Ó, os detalhezinhos aqui, eu já fotografei para registrar o serviço, né? Tá ok? Batente também, mesma coisa, já tirei foto, já fiz a conferência do produto, não falta nenhuma peça, já fotografei para registrar o serviço também, tá? Separei as ferramentas, tá? E vamos iniciar o serviço aí, tá? Vou iniciar a desmontagem, vou explicando para vocês e executando o serviço ao mesmo tempo, tá? O passo a passo aqui. E aí, no caso dessa fechadura específica aqui, tá? A gente vai ter que ter a chave correta para fazer a desmontagem, né? Nesse caso, vai ser uma chave Allen aqui, tá? Vamos lá. Tem uma parte, aí vai, cada caso é um caso aí, né? A sua fechadura convencional provavelmente vai ser diferente dessa daqui, tá? Principalmente porque essa daqui é um modelo bem atípico, né? De bom gosto, inclusive, eu diria, tá? Então a gente vem aqui, faz, vou soltar aqui, tá? A maçaneta, começo pela maçaneta, tá? E aí, pra gente ganhar tempo no vídeo, tá? Como o modelo de vocês vai ser bem diferente desse daqui, bem provavelmente, que conforme eu falei é atípico esse modelo, tá? Eu só vou ensinar a parte que mais interessa para vocês, que é aqui, ó. A desmontagem da chapa lateral para remoção do cilindro, tá? O popular miolo, tá? Depois eu vou aqui na maçaneta, tá tranquilo. Então, removi os parafusos laterais aqui da chapa, né? E aí, para você que tem interesse em fazer a própria instalação, tá tranquilo, só seguir o passo a passo. Eu normalmente recomendo o serviço de um profissional, né? Que com certeza, né? Provavelmente ele não vai estragar a sua porta, né? Se ele for um profissional de verdade, né? Você corre o risco de estragar a sua porta, né? Mesmo seguindo o passo a passo aqui. Se você não tiver conhecimento de ferramentas e de madeira, não tiver experiência, eu não recomendo você tentar fazer a própria instalação. Agora, se você tem experiência com ferramentas, com madeira, é só seguir o passo a passo aqui que vai dar certo, tá? Com muita atenção e cautela. Bom, então, ó, removi a chapa lateral, removi o parafuso aqui que segura o cilindro, né? O popular miolo. E aí vem aqui, ó, e puxo o cilindro empurrando do lado oposto, ó. Pronto, removi o cilindro, é a parte que vocês precisam aí de orientação, tá? E o restante é só soltar a maçaneta e depois remover a fechadura do centro da porta aqui, tá? E aí, essa parte aqui do batente é só soltar parafuso, não tem nem o que explicar para vocês. Então, para não ficar longo o vídeo, eu já volto com vocês aí, pessoal, beleza? Prontinho, pessoal, a desmontagem da fechadura já foi feita, tá? Aí, para facilitar a vida do cliente, ó, eu anexo todas as peças assim dessa forma, tá? Aí essa é a minha forma de trabalhar, fica a critério de cada um, ó. Os parafusos aqui anexados também, a chave tá aqui, ó, tá? Aí vai de cada um, tá? Bom, e aí prosseguindo, nós temos aqui
a máquina nova que a gente vai colocar. Por um acaso, já veio na posição correta já para abertura da porta, tá? Da trava, né? Que fica a dica para vocês aí, tá? Duas observações quando pegar a máquina para fazer a instalação. Número 1, observa se a lingueta está do lado correto. Vamos supor que ela estivesse do lado oposto, porque como saber qual o lado correto? O lado correto é a parte mais chata da lingueta, tá? A parte curvada normalmente é para a parte do fechamento da porta. A parte da abertura, o lado que ela vai abrir é a parte chata. Aqui já está na posição correta, mas vamos supor que não tivesse. Tem que se atentar muito a esse detalhe aqui, ó. Tá vendo esse ferrinho aqui por dentro, ó? Ele que define se vai ficar certo ou não. Então, qual que seria a dica para inverter a posição? Primeiramente, tá vendo essa travinha aqui, ó? Essa travinha? O que vocês vão fazer? Se tiver dificuldade, dá um zoom aí que o YouTube oferece esse recurso, tá? Aí é o seguinte, aqui você vai pegar, colocar para dentro, pode até deitar, ó, deita para não ficar se matando, levantando a travinha para fazer o manuseio. Põe para baixo assim, cabeça para baixo, que aí o ferrinho da travinha já desce automaticamente. Você insere com o dedo aqui para dentro e faz o giro, ó, tá? Aí ela inverte, tá? Essa parte para fora também, ó, tá? Do meio, né? Só que lembrando que essa travinha tem que ficar pro lado de dentro, tá? Beleza? Só que assim, né? No meu caso, como já veio do lado correto, então eu vou colocar do lado correto, tá ok? Então vou inverter novamente. Põe para baixo, tá? Era só para demonstrar para vocês, tá? Fiz o giro, tá? Aí, ó. Girei. Dei uma ajeitadinha para ela passar aqui, né? Ó, tá? E aí, ó, não pode ficar assim, tá vendo? Ó, é a trava menor que tem que ficar para dentro. Não é essa grande aqui, não. Essa grande tem que ficar, a central aqui, ó, tem que ficar pro lado de fora, tá? Vamos lá. Prontinho, ó. Central maior pro lado de fora e a parte menor pro lado de dentro. Vamos lá. Bom, no meu caso especificamente aqui, eu só tenho onde fixar a máquina da fechadura em cima, embaixo não tem, vai ficar no vácuo. O que eu vou ser obrigado a fazer nesse caso especificamente? Uma adaptação aqui, eu vou fazer um suporte de madeira aqui embaixo, né? Que eu já ando preparado com alguns pedaços de madeira aí para esse tipo de adaptação mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Um pedaço de madeira aqui para poder fixar a parte de baixo. Eu vou fazer esse preparo e já volto com vocês aí, tá? Tá vendo, ó? Aqui tem uma sobra de toco de madeira consistente, né? Que eu tinha uma ripa e fui cortando até chegar nesse pedaço. Mas ainda é o suficiente para adaptação, ó. Inclusive, eu vou ainda ter que cortar um pouquinho, dar um acerto aqui para poder encaixar aqui nessa furação, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Remover um pouco de madeira, como? Na esmerilhadeira, tá? E aí eu vou fazer o corte aqui e já mostro para vocês o resultado, tá? Lembrando que para facilitar a sua vida que quer trabalhar no setor aí, recomendo fortemente que você tenha pelo menos uma esmerilhadeira, tá? Para facilitar a sua vida, senão teria que ser no arco e serra, que também daria certo. Mas a esmerilhadeira agiliza bastante o serviço, já volto aí. Antes de eu dar pause aí no vídeo, uma outra observação hiper importante, ó. Toda vez que você for trabalhar com a máquina, um passo importante também, além do posicionamento da lingueta, é isso aqui, ó. Deixa essa lingueta de baixo acionada. Por quê? Porque você está trabalhando aqui, vamos supor, tá fixado aqui, bateu um vento, vai impedir de fechar a porta, porque se fechar, aqui ainda está coincidindo parcialmente da furação poder abrir aqui, ó, tá vendo? Poder abrir aqui, né? Mas vai ter caso que não vai estar fechado aqui, ó, e aí você pode se complicar aí. Então, para garantir da porta não fechar e ficar travada, deixa essa trava para fora. Já volto aí, pessoal.
Pessoal, antes de eu fazer o corte aqui, eu quero ressaltar o seguinte, uma dica de segurança, tá? Muito cuidado, pelo amor de Deus, viu? Com a esmerilhadeira. Por quê? É uma ferramenta que é muito boa, porém hiper perigosa. O que eu recomendo para vocês? Primeira coisa, toda vez que for mexer na esmerilhadeira, para colocar ou tirar o disco, tira da tomada. Primeira coisa, tá? Outra questão, antes de ligar na tomada, observa se ela tá travada aqui, ó, ligado, travado aqui, porque se tiver travado, meu amigo, você pode perder um dedo, tá? Então sempre se certifica se está destravado aqui. Usa essa chapa de proteção aqui de metal, tá? Ó. Porque se um disco estourar, pode voar na sua cara. Aqui, ó, o protetor já dá uma segurada, tá? Olha, usa o óculos de proteção, no meu caso aqui é o de grau, porque se eu for usar o de proteção eu nem enxergo, mas o de grau já ajuda bastante. Outra questão, se certifica se o disco não está muito esfarelando aqui, ó, nas laterais, porque se tiver, troca ele, tá? Por um novo, porque senão ele estoura e pode voar na sua cara. Outra questão, para fazer o recorte de qualquer peça, prende no alicate de pressão e usa como base, tipo uma base fixa no chão, assim, tipo um martelo, igual esse aqui, tá até marcado, ó, tá? Para você ter uma firmeza, tá? Porque a coisa aqui é séria, segura firme com as duas mãos e com as duas luvas, tá? É isso. Já volta aí. Prontinho, pessoal, recorte feito. Aí a dica também, ó, no alicate de pressão, de preferência, né? Você segura a peça e é o seguinte, não aperta muito também não, mas aperta o suficiente para ficar firme, porque senão você quebra a madeira ou você deixa ela fragilizada, tá? Outra questão, eu ando com esmeril, aí vai de cada um, tá? Ah, é peso, é volume? Sim, mas na hora de dar um acabamento na peça vai te ajudar bastante. E aí eu ando com um lado na pedra e outro lado na escovinha de aço, porque às vezes você tem que cortar uma peça de metal, tá? E aí na escova de aço dá um acabamento mais adequado aí, né, para peça de metal, tá? Não só isso, mas eu uso a pedra também para afiar o formão, tá? É lógico que não é uma pedra branca de afiação, que é a mais fina, que seria a mais ideal, mas eu já uso a pedra original do esmeril já para fazer para fazer desbaste também, entendeu? Então acaba quebrando um galho para afiação, tá? Porque não dá para ficar trocando de pedra toda hora, tá certo? Já volto aí. Prontinho, peça cortada e usinada, né? Maravilha. Cortei na esmerilhadeira e usinei no esmeril, tá? Ó. Aí ficou assim, tá, pessoal? Compatível à espessura da fechadura, né? Da máquina, né? A princípio aí, vamos ver aqui como foi o resultado. Maravilha, tá? Ó, vai dar certinho. Eu vou fazer aqui a montagem e já volto com vocês aí. Prontinho, pessoal, então ó, a adaptação feita, então é isso aqui, tá? Ó. Essa madeirinha aqui vai garantir o que? A fixação embaixo. De que forma? Depois eu vou mostrar na prática, mas ó, só para adiantar, de que forma que ela vai garantir a fixação. A gente fixa aqui em cima, né? E aqui embaixo, a gente atravessa um parafuso aqui, ó, na madeirinha, aí ela vai ficar fixada, tá bom? Essa é a ideia, tá? Certinho a adaptação, tá? Então fica a dica para vocês aí de suma importância, né? Isso daqui só a experiência e o tempo que ensina pra gente, tá? Vamos lá. E aí, passando para vocês de bandeja aí, hein? Olha o valor desse vídeo, hein? Tá vendo? Vamos nessa. Bom, prosseguindo aqui no foco do serviço, o que a gente vai fazer agora? Marcação aqui, ó, da furação, tá? Pra gente ficar bem rente. Nem vai precisar, que já tem uma furação feita aqui, na verdade, anterior, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fixação ali, né? Eu só vou dar um acertinho
nesse furo aqui anterior. Outra questão, ó, aqui, ó, eu marquei com lápis, depois eu furei com a ponta, tá? Com pulso, fiz uma pré-furação, né? E aí eu furei com uma broca de 2,5 mm, tá? Pra inserir o parafuso aí. Aqui, ó, veio com a ponta também, né? Dou uma acertada aqui, já estava meio torto o furo anterior, tá? Para dar uma acomodada melhor aí no parafuso, né? Para não ficar torto, né? Aqui a gente busca excelência no que faz, tá? Vamos lá, então com a parafusadeira aqui, broca de 2,5 mm, tá? Maravilha. Acabadinho aqui, prontinho. Excelente, agora a gente vai fazer o que? Eu já posso ir direto pro gabarito, tá? Que aqui, ó, vai ser a fixação do parafuso, certo? Vou fazer até a rosca aqui já. Vamos lá. Coisa rápida. Tá vendo? Parafuso meio de lado, agora ele vai dar uma acertada porque eu já fiz uma pré-furação, agora ele foi tranquilo. Tá vendo, pessoal? Já tá pegando forma aí, né? Só que a gente vai fazer agora a marcação com o gabarito. Eu removo esse parafuso aqui de cima. Vou pegar o gabarito ali e já volto aí, tá? Bom, detalhe, né? Uma coisa que eu já tinha observado, mas... Ah, tá aqui, ó. Você tem que sempre conferir se o gabarito está de acordo com a realidade, tá? Então, como fazer essa conferência? Primeira coisa, você vem aqui, ó. Verifica se está batendo o eixo de baixo aqui, ó. Tá vendo? Com o de cima, tá? Se vai dar certinho. Tá vendo? Aqui, ó. O eixo de baixo e o de cima tá batendo em cima aqui certinho, tá vendo, ó? Primeira verificação, ó, tá? Tá vendo que tá passando, né? Consegue visualizar? Acho que sim, né? Beleza? Ok, aqui tá no limite também do central, ó, tá vendo? Então, beleza, aqui já tá batendo. Primeira verificação. Eu digo para não confiar, porque assim, existem variáveis em relação à porta e às vezes vem até diferente da realidade de fábrica, a própria fechadura com gabarito, tá? Mas aqui a gente já fez uma pré-conferência, deu certo. Outra questão, a gente vai conferir aqui a máquina, tá? Com a parte do papel. Como? Vou remover aqui a adaptação que eu fiz primeiramente, né? Soltando o parafuso. Maravilha, coisa rápida. Excelente. Eu venho aqui, ó. E verifico aqui, ó. Tá? Se vai bater a centralização da máquina com a parte frontal. E aí eu recomendo para vocês já destacarem essa parte aqui, tá? Ó, para não ter erro, tá? Aqui já elimina 70% de chance de erro, tá? Vamos lá. Colocou dentro aqui, ó, tá vendo? Verificou a furação, tá correta, tá batendo, legal. Outra questão, a gente vem aqui, ó, e verifica essa parte. Pra ver se tá batendo aqui, ó, tá vendo, ó? Opa, tá batendo? Tá batendo, né? Legal, excelente. Agora a gente fica mais tranquilo em relação ao gabarito, tá? Isso é suficiente? Não. Precisamos de mais observações aí para ter certeza absoluta que vai poder cortar a porta aí sem erro, né? Porque não tem volta, né? Uma vez cortou a porta não dá para remendar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Fixação do parafuso aqui em cima. Feita a conferência, a gente já pode fazer a fixação aqui na confiança, né? No primeiro momento. Beleza. Fixou. Na referência. Agora a gente vem aqui e faz o quê? A gente dá uma olhada aqui, ó.
a fechadura com o gabarito, né? Bom, deixa eu mostrar do lado de cá, vocês vão ter uma dimensão melhor e maior. E aqui, ó, pode observar que o papel tá do lado contrário. Por quê? Porque é o lado interno da porta aqui no caso, o lado contrário. Como o gabarito aqui, a marcação é de um lado só do desenho. Do lado oposto da porta é o lado oposto do papel também, tá? Depois eu explico os detalhes para vocês, ó. Mas aqui você pode fazer mais uma observação, né? Em relação ao papel, ó. Tá vendo, ó? Coloca a chapa na lateral da porta e verifica se está centralizado em relação ao papel, tá? Opa, legal. Bom sinal. Então vou fazer a marcação agora, tá? Pode ser com lápis comum, tá? Ó. Então, observando a questão do corte do papel. Recortou o papel desse lado, então a gente vai marcar desse lado aqui a frontal do papel com a frontal da porta. Nesse caso especificamente, nivelei papel com papel. Recomendo até você usar uma fita crepe para fixar o papel. Aí se você tiver dificuldade e não tiver muita experiência, tá? Aqui eu já estou habituado, né? Então vim aqui, ó, fiz a marcação nas partes que dá para marcar, né? Porque às vezes também fica o vão aí bem no meio da marcação. Vocês vão ver do lado oposto, tá? Maravilha, marcação feita. Então, ó, como se fosse a página de um livro. Marcou desse lado, agora você vai marcar do outro. Você vira aqui, ó, para não ter erro, como se fosse a página de um livro. Aí não tem erro, ó, tá vendo? Tá do lado certo e na face certa também, tá? E aí, ó, papel com papel. Vem aqui sem deixar escapar, ou fixa na fita crepe e ó, marcação feita, beleza? Pode ver, ó, do jeito que eu falei do lado de lá, ó, aqui ó, quase não dá para marcar, que já coincidiu o furação, tá? Excelente, teve uma beirinha que eu marquei aqui, beleza, pessoal? Então, é importante conferir o conferido, tá? Para não ter erro, tá? Porque às vezes a gente acha que tá tudo certo, aí no piscar de olhos a gente comete um erro e aí não tem volta, tá? Outra questão, marcação feita, vamos conferir se a gente fez a marcação certa mesmo. Olha aqui, ó, coloca aqui, ó, alinhado aí, como se tivesse embutida a máquina, vê se está alinhado com o eixo central. Opa, legal, tá alinhado. Vamos ver desse lado. Opa, legal, tá alinhado. Opa, agora eu posso cortar tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Garantido que vai dar certo. Eu vou fazer a furação e já volto com vocês, tá? No caso aqui, a recomendação de furação, né? Seria uma serra-copos de 25 milímetros de diâmetro, tá? Embaixo aqui de 15 milímetros, tá? Eu particularmente tenho o hábito de fazer um pouquinho maior da recomendação, tá? Mas sempre tomando cuidado para não passar do espaço da fechadura, porque se você fizer muito maior e passar da periferia aqui, ó, aí vai ficar buraco na porta. Então, aqui, ó, posso usar a broca um pouquinho maior, tá? Tanto em cima quanto embaixo também, mas embaixo tomando cuidado também para não passar dessa limitação aqui, tá? Vamos lá então, fazer as furações. E eu não quer dizer que eu estou recomendando vocês fazerem maior, tá? Pode ir pelo gabarito, mas a minha experiência me diz o quê? Que eu sempre faço um pouco maior pela acomodação do cabo, tá? Para ele acomodar um pouco melhor. Porque às vezes é insuficiente a sugestão de gabarito, tá? Mas aí vai de cada um, tá? É isso aí. Já volto aí. Prontinho, pessoal. Furação feita. E aí, uma outra dica é a seguinte, ó. Lembra daquela ponta que eu falei para vocês? Que seria o pulso, né? Aqui, ó. Antes de fazer a furação com a serra-copos, né, eu já faço a pré-furação com a ponta aqui, ó, para a guia não correr para o lado e riscar a porta do cliente, tá bom? E aí ela já fica direcionada aí para a centralização do furo, tá? Outra dica que fica para vocês, após a furação,
Para você não ficar soprando e voando pó na sua cara, na sua boca, no seu olho, pincelzinho, ó, tá? Aí você não corre o risco de cuspir na porta do cliente também, tá? Eu já fiz a remoção aqui, só tô representando para vocês aí, tá? Beleza, pessoal? E agora a gente vai fazer a montagem, né? Dessa parte aqui, ó, tá? Aliás, a gente já pode até fixar a máquina, tá? Agora que as furações estão feitas, a gente já dá até uma observada como ficou o resultado aí da fixação, da furação, né? Para confirmar que está realmente de acordo com a necessidade, né? Então, vou colocar no lugar aqui o adaptador, né? Que a gente criou aqui na madeira, né? Certo? Uma apertadinha aqui rapidão no parafuso, ó. Beleza? E aí já vamos fixar a parte de cima aí da máquina na porta, né? Certo? Vamos lá. Que a gente vai fazendo e falando ao mesmo tempo, ó. Ó, certo? Coloquei. Direcionei aqui, legal. Tomando cuidado para não passar do ponto aqui, que tem que ficar de acordo com a lateral da porta e a medida do nivelamento, tá? Maravilha. Vem aqui, fixo o parafuso acima, né? Se eu perceber que ele também está indo muito para dentro, ó, que já existia aqui um recorte anterior, uma outra dica que eu dou para vocês, e que eu posso fazer aqui, vai ficar um trabalho bem feito, bonitão mesmo, nivelado, no capricho, em excelência, do jeito que eu gosto de fazer, né? E o cliente vai agradecer, vai ficar feliz em ver o resultado, vai ficar bom para ambas as partes. A gente faz assim, ó. Coloca o parafuso aqui, uma arruelinha por trás da chapa aqui, ó. E a gente vem e coloca aqui, ó, tá? Excelente. Pô, legal, hein? Agora vai ficar nivelado, né? Eu vou ficar feliz por isso e o cliente também, ó, tá? Excelente. Não custa nada dar um capricho aí na estética, né? Aí, ó. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Antes de fazer a montagem lá que eu ia começar a fazer para vocês, eu lembrei de um outro detalhe hiper importante, que seria o que? A gente vai atravessar um parafuso aqui, lembra? Para fixar a máquina. A gente vem aqui, ó, com uma broca de 2,5 mm mesmo, tá? E aí eu vou fazer uma pré-furação com a própria ponta, né? Que a gente já faz, ó. Pegando o centro da madeira aqui, tá? Ó, mas de uma forma que não vá muito para a periferia daqui também, porque depois vai ter que ser coberto pela fechadura, né? Pela parte traseira aí do módulo, né? Vamos lá. Fiz uma pré-furação ali, beleza? Agora eu venho aqui, ó. Excelente. Isso é suficiente para parafusar? Sim, mas para ficar bem feito é suficiente? Não, não é. O que é necessário para ficar bem feito? A gente vem com a broca maior aqui, ó, e faz um rebaixo para a cabeça do parafuso, tá? Deixa eu pôr a outra luva aqui que eu não prefiro trabalhar com luva. Faço com a broca maior, ó, só no toquinho, dá um zoom aí que você vai perceber. Só para encaixar a cabeça do parafuso aqui para ficar nivelado em relação à porta, tá? Ó, maravilha, já é o suficiente. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um parafuso que eu ando com parafuso a mais e fica a dica para vocês aí, tá? Andem sempre com parafuso de sobra que vai ser necessário, tá? Aí eu pego um parafuso aqui, não precisa ser bonitão não, né? Porque ele vai ficar interno aí, ele tem que estar funcional, tá? Ninguém vai ver. Sabe aqueles parafusinhos com a cabeça meio machucadinha já?
pode ser ele, não tem importância nenhuma, tá? O importante é que ele tá firme, tá funcional, ainda dá para apertar tranquilo, tá? Maravilha, consegui nivelar aqui, não vai dar relevo, tá? E aí fixei aqui, ó. A máquina tá firme e forte que nem eu, né? Certo? Vamos nessa aí. Forte nem tanto, né? Mas firme a gente tá, graças a Deus. Mais um dia. Beleza, pessoal? Furação aqui tudo em ordem. Legal? E agora eu vou ensinar para vocês essa daqui, ó. Direcionamento da maçaneta. Pode ver que ela, em relação à minha necessidade aqui, ela está invertida, né? Então a gente pega, direciona para o outro lado aqui, ó. É só movimentar, tá? E aí esse parafusinho menor aqui, ó, é o cara que vai segurar a maçaneta na posição correta, tá? E eu sempre deixo uma orientação do seguinte: muito cuidado na hora de pôr esse parafuso. Parece uma coisa tão simples, mas num vacilo o parafuso pode enroscar lá dentro e você complicar a sua vida. Então, para não ter erro, experiência própria, o que você vai fazer? Pega de preferência uma chave com ponta magnética, põe o parafuso nessa posição, ao contrário, dá um zoom aí que você vai enxergar. E aí você vem aqui, ó, para não ter erro, porque se o parafuso cair, ele vai cair no chão, tá? Ó. Coloca aqui, ó, na furação, ó, tá? E rosqueia, ó. Tá ok? Que aí não tem erro dele cair de mau jeito aí pra dentro e ficar enroscado lá dentro, tá? Rosqueou, beleza, encostou o parafuso, legal. Não precisa forçar também não, pra não estragar a rosca. Maravilha, ó. Firmou, tá? Excelente, vamos pro próximo. Mesmo procedimento. Vamos ver aqui que lado que vai ser esse. Eu já coloquei a maçaneta do lado correto, ó. Tá? Vamos lá então. Mesmo esquema. Muita atenção, humildade, ó. Tô abaixando aqui para vocês verificarem melhor aí o processo, tá? Vamos lá, coloca o parafuso aqui, ó, ponta magnética. Esse lado aqui, ó, de trás é até mais complexo, hein? Muito cuidado. Tá? Uma coisa, a hora que a gente mais se dá mal é a hora que a gente pensa que é o mais simples, né? A gente relaxa e perde a atenção. Beleza? Tá feito. Tudo certinho, tá? Outra questão que a gente tem que avaliar esse eixo central aqui, ó. Será que ele é ideal para fazer a conexão entre as duas partes? Eu acho que ele tá grande. Eu acho que eu vou ter que cortar um pedaço dele, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Como que eu vou saber isso? Coloco aqui, ó. Coloquei na parte traseira da fechadura, que é mais fácil, tá? Que tem o pininho de fixação do lado oposto ali, que não convém para observar só. Coloquei aqui e verifiquei aqui, ó. Pô, na verdade vai ser o suficiente sim, tá? Pode ver que ele não vai nem passar da espessura da porta. Legal, então pode ficar tranquilo que nesse caso de uma porta de espessura de 35 milímetros, que é o padrão Brasil, mas pode ser que a sua seja diferente, nesse caso específico não vai precisar fazer o corte do eixo central da maçaneta, tá ok? Já é o suficiente aqui, tá? Então tem casos e casos, beleza? E tem modelos e modelos de fechaduras também. Bom, então, já que vai dar certo, outra observação. A gente olha aqui, ó, para ver se esse eixo aqui, ó, do espaçamento do parafuso vai estar de acordo com a espessura da porta. Se tiver sobrando, você tem que tirar a diferença no esmeril, tá? De preferência, né? Ou na esmerilhadeira, mas assim, como vai tirar bem pouco, é melhor no esmeril, na pedra do esmeril, beleza? Vamos lá então. Então aqui eu já posso fazer a colocação direta. Como? A parte chatinha do espaçador é pro lado de fora aqui, ó, tá? E pro lado de dentro vai a parte que não é chata, obviamente, né? Certo?
Muito cuidado na hora de pôr essa rosca aqui, porque se você estragar essa rosca, você estragou a fechadura. Pode trocar de fechadura, que não vai ter volta, tá? Porque estragou essa rosca aqui, meu amigo, já era. A não ser que você tenha aí uma fêmea para fazer uma outra rosca, só que você vai ter que usar um outro espaçador. Vixe, vai complicar a sua vida. Teria que ir no torneiro mecânico de repente, não sei, para fazer uma outra peça, é muita coisa. Não quero nem entrar nesses detalhes, é melhor fazer tudo certinho aqui e acabou, tá? Se prestar atenção, não tem erro. Coloquei aqui, ó, encostou, beleza. Agora o que a gente vem aqui com alicate de bico, ó. Só no toquinho devagar, cuidado com o cabo para não pegar o alicate no cabo. Ó, só no toquinho, sem forçar, hein? Encostou, beleza. Aqui também, ó, encostou, não vai mais, sem forçar. Beleza. Outra questão. A gente vai agora pegar na frontal, ó. Tem um clique aqui, ó, um pininho para clicar. Botou aqui, afundou o pininho, clicou, maravilha, tá seguro. E aí, na fechadura vem essa prisilinha aqui, tá? Eu não sei nem por que ela vem, porque não tem nem como fixar aqui a presilha desnecessária, tá? Bom, prosseguindo, a gente vai fazer o que agora? Outra observação, os parafusos de fixação dos espaçadores. Tá vendo que ele tá sobrando em relação ao espaçador? O que a gente faz aqui nesse caso? Eu recomendo, para o meu caso aqui, da minha porta, da espessura da minha porta, eu vou cortar, ele vem até com as marcas aqui para recorte, ó. Eu vou cortar esse parafuso nessa parte aqui, ó, na primeira marcação. Para mim já vai ser o ideal, tá? E aí, cada um com a sua necessidade aí, fica a dica, tá? Vou fazer esse corte dos parafusos na esmerilhadeira e já volto com vocês aí, pessoal. Bom, só mais uma dica, se você precisar cortar o seu parafuso, fica a dica, para você não machucar a rosca do seu parafuso, você segura com o alicate de pressão na parte que vai ser dispensada, tá? Então eu tô segurando na parte que vai ser cortada e dispensada. Aí você pode machucar a rosca sem problema, tá? É isso, fica a dica aí. E aí o mesmo esqueminha, né? Esmerilhadeira, né? Primeiro se certifica, né? Todo aquele processo de segurança, né? Ó. Primeiro você vê se tá desligado aqui de fato o botão, para depois pôr na tomada. E aquele esqueminha também, né? Ó, tá? Uma base de firmeza aqui, ó, e vai que vai. As duas luvas, óculos, vamos nessa. Prontinho. Acabou de usar a esmerilhadeira, já tira da tomada na mesma hora. Ó, detalhe, ó. Após o corte, ó, tá vendo que fica aqui, ó, dessa forma, né? Como que a gente vai fazer? No esmeril a gente consegue tirar essa rebarba aqui, tá? Já volto aí. Prontinho, ó, rebarba removida no esmeril, ó, tá? E o que a gente vai fazer agora, antes de fazer a fixação, a gente vai fazer o teste para ver se realmente o parafuso está rosqueando sem resistência nenhuma aqui, né, ó. Beleza? Como foi cortado, né? Maravilha, conseguimos tirar a rebarba de uma forma eficiente, o parafuso está fluindo normal. Agora sim eu posso fazer a fixação dos dois módulos aí, o frontal e traseiro, correto? Vamos lá então, pessoal. Chave na mão, tá? E vamos nessa, ó. Passei o cabo, passei aqui o eixo central, acomodei o cabo, muita atenção nessa parte, ver se o cabo está bem acomodado para ele não ficar torto, né? Já deixa uma pré-retidão aqui na própria fechadura em si, no frontal, né? Para depois você não precisar ficar mexendo demais para deixar reto, tá? Por quê? Posso até ver aqui o nivelamento já, né? Porque aí depois você não precisa ficar mexendo para não tirar a borrachinha do lugar, ó. Nossa, tô bem de olho, hein? Foi bem aqui, ó. Tá niveladinho certinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos
Segurar firme aqui para não perder a referência, né? E para ajudar a borrachinha saiu do lugar aqui, mas é assim mesmo, faz parte. Tem casos e casos, né? E a gente vai com calma aqui, recoloca a borracha na paciência. E sem perder a referência do nivelamento lá do outro lado. É lógico que depois a gente dá uma conferida de novo se está nivelado de fato, né? Certo? Vamos lá. Segurei o cabo aqui sem puxar, tá? Porque para quem trabalha sozinho tem que ser dessa forma. Conectei o cabo aqui, ó, com muito cuidado, que é frágil, né? Ajeitei a borrachinha de novo com muita paciência. Excelente. Tá vendo a importância da furação um pouquinho maior do que o indicado no gabarito? Porque nessa hora de acomodar o cabo, ele não vai ficar massacrado aqui, tá? Ele vai ficar acomodado de uma forma ideal, aí não corre o risco de quebrar o cabo e vir a dar problema a fechadura. Entendeu? Então, isso daqui se evita problema de retorno de serviço para você, evita problema para a fábrica e para o cliente. Então, são três que ganham ao mesmo tempo aqui. Beleza? Vamos lá. Dei uma ajeitadinha aqui, depois a gente só faz uma pré-fixação. Depois a gente vem fazendo o restante, né? Vamos lá. Maravilha, peguei aqui na veia. Foi que foi, ó. Vamos pegar o de cima agora. Vamos lá. Opa! E aí, pessoal, esse negócio de cortar o parafuso foi uma preferência minha, viu? Aí pode ser que no seu caso nem seja necessário. Avalie antes de sair cortando parafuso aí, para você também não cortar demais e depois não ter como fixar. Beleza? Vamos lá, ó. Tá difícil de pegar rosca? Volta do zero, começa de novo. Muito cuidado nessa parte de cima para você não pegar um cabo aqui e cortar o cabo, tá? Vamos lá, vamos ver. Ó, pegou agora, hein? Agora pegou na veia aqui. Se tiver duro, volta o parafuso, começa do zero, tá? Porque se tiver duro é porque tá errado. Agora que eu fixei os dois, eu dou uma folguinha aqui, né? Ó, outra coisa, ó, verifiquei aqui, ó, tá na posição correta o eixo, tá? Por que que eu sei? Porque tá indo em vão para baixo, ó, e para cima, ó, ele não tá acionando, mas aqui, esse modelo, depois que alimentar ele, ele vai acionar para cima, tá? Tranquilo. Vamos lá. Agora sim, ó, vou fazer o nivelamento perfeito aqui, né? Dentro do possível, vamos lá. Né? A gente, lógico, né? Perfeito dentro do possível que eu falo é assim, né? Perfeição, perfeição mesmo, né? É só o cara lá de cima lá. Mas aqui a gente busca fazer o melhor que pode, ó. Nivelado, tá? Excelente. Vamos desse lado aqui agora. Vamos ver. Excelente, ó. Maravilha. Nivelado. Borrachinha ajeitada. Fixei aqui em cima, ó. Pau. Tá? Tá meio esquisito isso daqui, hein? Meu olho me diz que alguma coisa saiu do lugar aqui. Vamos rever? Ó, tô falando, ó. Tem que prestar muita atenção, né? Excelente. Vamos ver aqui agora. Tá vendo, ó? Saiu do lugar. Vamos pôr no lugar. Excelente, ó. Maravilha. Segurei aqui embaixo. Excelente. Apertar só o necessário. Pronto, não precisa forçar. Peguei aqui, ó. Aí a borracha que tá dando a sensação aqui, tá? Mas se a gente bater o nível desse lado aqui, vamos ver? Niveladinho, ó, tá vendo? Excelente.
Vamos ver aqui. Maravilha, niveladinho, tá? Não tem erro, tá certinho. Então vamos lá. Apertei aqui, ó. Opa, não vou forçar mais do que isso, porque se estragar essa rosca, meu amigo, só por Deus. Posso até aliviar um pouquinho aqui para não ficar pesada a máquina. É bem robusta também essa fechadura, essa máquina, tá? Maravilha, excelente, tudo certo. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai pegar, ó, passar uma fita crepe aqui, ó, tá? Passar uma fita crepe aqui para fazer a marcação do batente, tá? Pode-se dizer aí que 75% da instalação tá feita, beleza? Vamos lá então. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar, ó, com lápis, encosta aqui, passo para cima, né, para acionar a maçaneta de baixo e marco aqui, ó. Maravilha, maravilha aqui também, tá? Excelente. O que eu faço aqui agora? Venho com o nível aqui, ó, e passo aqui, ó, tá? Encostei aqui, ó. Beleza, a referência tá feita. Excelente. Agora eu vou fazer o seguinte, vou posicionar a câmera para o outro lado para vocês acompanharem aí o trabalho do batente. Prontinho, pessoal, continuando aqui no batente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e fazer a marcação para fixação da chapa, tá? Aí no caso, vem esse fundo branco aqui também, ó, que muitas vezes eu não recomendo para o cliente utilizar, tá? Por quê? Porque aqui você ganha na estética, mas você perde na segurança. Por quê? Porque aqui você vai precisar fazer um corte bem maior do que o necessário para poder embutir essa peça só por questão de estética, tá? Sou contra essa peça branca? Não, não sou contra. Só que assim, tem casos e casos. Por exemplo, para o caso desse batente, que é uma espessura mais fina, né, que é o padrãozão aí, eu não recomendo. Agora, se fosse um batente mais largo, viesse um pouco mais para cá, tivesse uma espessura de segurança maior, aí dá para embutir tranquilamente, tá? Por exemplo, numa porta pivotante, que o batente é mais grosso, né, maior, né? Mas nesse caso aqui, ó, se eu for embutir essa peça aqui, eu vou verificar com o cliente. Se ele quiser, fizer questão, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou alertar ele que perde bastante segurança aqui em embutir essa peça, tá? Então, antes de ver isso, já vamos adiantando o serviço. Vamos fazer o recorte, a marcação do recorte. Que eu posso verificar aqui, ó, que eu posso reaproveitar a furação anterior de cima aqui, ó, tá? Excelente, porque vai bater certinho a lingueta aqui, ó, tá? Maravilha. E aí, a gente só vem fazer aqui agora a furação embaixo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um corte na parede mesmo, tá? Uma furação na parede. Então, o que eu vou... né, no concreto, porque aqui não vai ter madeira, que tá no vão, né? Não vai ter madeira para fixar. Então vem aqui, ó, peguei a referência lá da furação ali, né? Eu vou até fixar o parafuso para não ter erro, tá? Venho aqui, ó, fixo o parafuso com a chapa do lado contrário, ó, tá vendo? Porque como tem os ferrinhos aí, fica ruim para fazer a marcação do lado normal, tá? Aqui é só pra gente fazer a marcação, depois a gente vai colocar a posição correta. Então, legal, fixei aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Pego com uma chave de fenda fina, por exemplo,
faço a marcação ali, ó. Pra eu saber onde eu vou ter que furar na parede, ó. Marquei. Beleza. Deixa eu ver como ficou a marcação. Excelente, já sei onde que eu vou furar. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Então, posso até marcar aqui com lápis, não sei se vai pegar também. Onde eu vou ter que recortar um pouco mais aqui também, ó, tá? Deu para marcar. Beleza? Eu vou ter que furar aqui com uma broca chata de 3/4, tá? Para aprofundar a furação aqui no caso, tá? E embaixo eu vou ter que fazer a furação com uma broca para concreto, tá? De 6 milímetros para colocar uma bucha de 6 milímetros ali e um parafuso comprido, que depois eu mostro para vocês, tá? Prontinho, pessoal, finalizado aqui, ó, tá? Fechamento perfeitinho, porta justinha, tá? Pode bater um vento aí, não vai ficar trepidando, tá? Não tá forçando as linguetas, a passagem tá tranquila aí, sem raspar em nada. E eu vou resumir rapidamente o que eu fiz aí pra vocês, tá? Bom, aqui o que eu fiz? Peguei, da parte que eu parei da explicação pra vocês, fiz o recorte, né, no formão e martelo, né? Fiz a furação lá na parede, após ter marcado da forma que eu mostrei para vocês, né? Com uma broca de 6 milímetros, né, para concreto. Inseri com alicate de bico a bucha, né, lá na furação, lá no concreto, na parede, ó, tá? Inseri lá a bucha. Tirei as medidas, fiz o recorte aqui para nivelar, embutir certinho aí a chapa, tá? E aí deu certinho, tá? Lembrando que eu usei um parafuso grande, fica a dica para vocês aí, ó, tá? Nesse caso da adaptação da fixação na parede, se você não tiver preparado, ó, com os parafusos, tá? Eu ando com um kit de parafuso grande, ó, tá? Ó. Se você não tiver preparado, você não conclui a instalação, então fique atento, tá? Beleza? Até você mesmo que adquiriu o produto, se você não tiver parafuso de sobra aí, você vai ter que sair para comprar, tá? Agora o que eu vou fazer? O preenchimento em massa, acabamento e já volto aí com o resultado final, beleza? Valeu! Fala, pessoal! Serviço concluído com sucesso aqui, tá? O acabamento em massa, né? Respingos de tinta, preenchimento aqui em massa, tá? E aí, ó, abertura, funcionamento normal, né? E aqui, ó, vamos testar. Senha de padrão de fábrica de 1 a 6, hashtag abertura normal, tá? Beleza? Certinho, tá? Do jeito que deve ser. E aqui, ó, o acabamento aqui já tinha, né? Fazia parte, só varia, mas aqui o acabamento em massa, tá? Preenchimento grande aqui, ó, tá? E aí, pessoal, agradeço aí a companhia, paciência, compreensão. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, tá? Se inscreve no canal, tá? Salve esse vídeo para não perder. Compartilha com quem tem interesse. Ativa o sininho para não perder mais novidades aí. Beleza? E é isso. Valeu, até a próxima.